Então, Segunda-feira ninguém tá, né? e é aquilo que eu falei. Como é que nós vamos fazer? Né? Bom, vamos embora. Vamos em frente, que atrás vem gente. Desculpe o atraso, mas eu não podia mandar a Não, minha, tudo que eu não bem. vejo há um tempão ir embora, né? É chato Eu mesmo. vi a Penha há mais de não sei quanto tempo. Acho que eu tive com a Penha no começo desse ano. Eu vejo a Penha todo dia, eu moro aqui. Mas, ó, eu operei e ela queria vir aqui, não veio. Aí eu fiz a infiltração, tem 15 dias, aí ela veio. Quase que não vinha. Boa noite, Consuelo. Quem vai fazer a prece? Boa noite. Você, Consuelo. Eu chego até ofegante. Tá bom, faça a prece. Ou quer fazer, Consuelo? Consuelo? Pode fazer. Boa noite. Boa noite, Luiz. Que resposta? Pensei que eu falo, não, eu faço questão de fazer. Ó, eu leio para você. Tá Eu bom. leio para você. Peraí, deixa eu achar aqui o que eu vou ler. Não, do estudo de ontem. Cadê o marcador de ontem? Não é esse dia. Tá, vamos ver aqui o que eu li ontem aqui. Então, a leitura de hoje é do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. É da lição 102, que diz: regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre, Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e satisfação. E a própria natureza cada dia exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergonteias novas. As aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação, quanto mais, é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe um quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o timorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recursos em si mesmo para dizer aos irmãos de luta:
regozijai-vos sempre. E assim, Senhor, aproveitando as vibrações desses versículos de Paulo e essa elucidação do Emmanuel, começamos, o nosso estudo de hoje. Aqui na prece, nos lembrando que em todas as situações, em todos os momentos, temos que seguir o exemplo do Paulo. Em todas as dificuldades, temos que estar alegres, porque se estamos passando por essas dificuldades, é que o Senhor nos deu a honra de permitir, porque sabe que nós já temos condições de superá-las. Por isso agradecemos, Senhor, por este momento de estar aqui nos fortalecendo, nos enchendo de luz. Luz essa que temos que distribuir com todos aqueles que estão conosco, onde quer que esteja. Que possamos estar sempre alegres, através de nossos atos, pensamentos e palavras, levando um bom exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos por todos aqui presentes, por todos aqueles do grupo que estão aqui, que não poderão vir, que essas vibrações cheguem em cada casa, em cada canto, em cada lugar onde eles estejam. Que possam todos agora se sentirem mais fortes, mais serenos, mais tranquilos, com as vibrações de amor que nós pedimos ao nosso Mestre Jesus que envie. Mas não vamos pedir só por nós. Muita gente precisa também do Mestre. Vamos pedir por toda essa gente, praticamente toda a humanidade precisa dele. Então pedimos por todos, Senhor, que as suas bênçãos, o seu amor, o seu carinho chegue a cada um desses quase 8 bilhões de encarnados e mais de 20 bilhões de desencarnados. Que todos recebam neste momento as suas bênçãos. E aos amigos espirituais presentes, pedimos a sua presença para que conosco possa nos ajudar a melhor entender o que hoje nós vamos estudar. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Bom, vamos lá? Viu como é que eu estou acelerada? Viu como é que eu li? Eu estou respirando, eu estou tentando manter a calma, mas está difícil. Não, e dá remédio para a Aninha. Regozijai-vos sempre. A Aninha, ó, tu dá 2 comprimidos, um ela engole e outro ela cospe, tá? É assim, tu fica 200 anos dando remédio, um ela engole, ela cospe, engole e cospe, até tu conseguir terminar. Ela está certa, ela não sabe o que estão dando para ela. Tá. Ninguém explicou para ela a fórmula. Tá, então ela está se defendendo. Tá bom. Não. Vamos lá então. Então tá, o estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Nós estamos no item 15. Podemos? Isso. Podemos. Estamos falando, estranha moral porque são aqueles ensinamentos que Jesus deixou para nós e que, se for olhar na letra, nós não vamos nunca compreender. Não é por isso que chama estranha moral. Aparentemente é tudo ao inverso, né? Então vamos lá. A gente que tem ao inverso, né? Deus não escreve certo por linhas tortas. Nós que vemos as linhas tortas, né? E achamos que foi ele que escreveu, né? Tá. Item 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí o nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade,
e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Aumenta aí para 20 séculos, tá? Olvidando... vai falar mais? Não, você vai falar isso que até hoje, né? O cara não está entrando numa religião, não gostou, vai lá e abre a dele, né? E agora nós temos várias correntes espíritas, tá? A gente tem visto na internet, é uma coisa impressionante. Eu fui ouvir ontem um negócio, eu sou curioso, né? Eu não sei para que eu sou curioso. Eu fui ouvir uma mensagem de quem foi, meu Deus? Olha só, até esqueci, tão importante que era a mensagem, o teor da mensagem. Foi de quem, meu Deus? Pois é, bom, deixa para lá, depois eu me lembro. Os espíritos não querem que eu me lembre, ótimo. Eu ouvi a mensagem, mas... lembrei, algum espírito aqui, não, você vai lembrar assim, Leonel Brizola. Mensagem do Leonel Brizola. Eu quero ouvir ela. Poxa, feijão com arroz, açúcar, um cafezinho, tem que confiar em Jesus, tem que aceitar Jesus. Gente, a gente sabe quando os espíritos encarnam, não muda de uma hora para outra, não vira religioso. Aquele Leonel Brizola ali era um super religioso. Eu fiquei ouvindo, né? Que eu fiquei perturbado quando desencarnei. Grandes coisas, né? Então, a mensagem não tinha teor nenhum, mas tinha 160 mil visualizações, gente. Né? O povo quer ouvir isso, né? O povo quer ouvir isso, né? Sensacionalismo. Eu disse, para que eu fui ouvir isso? Para quê? Então, dá sim o negócio. Dentro da doutrina espírita, infelizmente, está havendo muito sensacionalismo com as coisas, os dizeres espíritas, com o que o Divaldo falou, com o que o Raul Teixeira falou, né? O que o Haroldo Dutra falou. Está impressionante o negócio. Não deixa de ser mais ou menos isso aí, né? Cada um quer botar a verdade como entende. Só que olha, eu nem vejo essas mensagens, Fanny. Porque não deve ver, eu acho... você sabe que eu acho que eu tenho tanto conteúdo para estudar desses médios mais antigos que eu não embarco nessas mensagens muito novas, até porque eu não tenho tempo, né? E segundo, quando eu tenho tempo, eu também quero ler essas coisas que me trazem um conteúdo maior. Eu me obrigo a ver para saber. Eu não posso chegar aqui e falar uma coisa que eu não vi, né? Mas é aquilo que Paulo retende o bem, né? Leia tudo, retende o bem. Eu escuto tudo. Não, eu escuto tudo. Alguma coisa que me chama a atenção, né? Eu vou ver. Porque quando a gente fala em espiritismo, nós estamos mexendo com um lado de lá. O lado de lá é aquilo que nós sabemos. Nós não conhecemos quem está do lado de lá, que está utilizando o nome de alguém, passando alguma mensagem. Fica complicado. Mensagem do Ayrton Senna, mensagem da Cássia Eller, mensagem do Brizola. É complicado. Realmente, essa eu ouvi. Não, as outras eu não ouvi, não. Já vi, assim, a propaganda. Né? Mas, de vez em quando é bom dar uma olhada para a gente ter certeza mesmo. Né? De repente estou errado, tá? Pode ser. De repente virou beato. De repente o Brizola virou beato. Pode ser eu estar errado. E vocês têm que fazer o que Jesus pede, fazer o que Jesus manda, o que Jesus determina. Acho que para um cara que não era muito materialista é meio complicado. Porque, assim, Ô, Afrani, pode falar. Eu ia te fazer só uma pergunta. Eu recebi pelo Zap uma mensagem que disse que era de um anjo, não sei o quê. Bom, aí no meio da mensagem estava escrito assim, porque a Terra está coberta por espíritos imundos. Aí eu pensei assim, um anjo falar espíritos imundos? Eu acho que não, né? Poderia ser irmãos menos esclarecidos, né? Algum outro tipo de vocabulário. Agora, espíritos imundos, eu acho meio difícil, não? Avisa esse anjo aí que eu já tomei banho hoje, tá? Mas eu não sei. Acho que caberia, assim, espíritos imperfeitos. Alguma coisa assim, isso. né? Espírito sem esclarecimento. Espíritos endurecidos. Agora, ignorantes. Agora, mas é bem capaz de falar. É bem capaz de falar ignorantes, não. Ignorantes que são esses Aí, quando eu li assim, espíritos imundos, eu falei assim, nossa, mas um anjo falando assim? Mas né? era essa mensagem era de espírita ou era de algum outro tipo de
de ramificação espírita aí, que não é espírita. Não sei. Foi pelo Zap, né? Você sabe que recebe muita coisa. Aí só li a mensagem toda e li que era de um anjo, não sei o quê, dos espíritos mais elevados de anjo, uma coisa assim. O espírito mas era elevado não vai psicografia. chamar os espíritos de imundo mesmo. Eu falei assim, nossa, espírito Não vai. imundo. Que vocabulário mais chulo, um espírito, né? Um espírito anjo, né? Pode chamar até de trevoso. Mas nunca imundo. Mas de imundo não chama não. O Marco Aurélio é muito engraçado, ele contando os causos, né? Você morde. Ele disse que foi ver o Divaldo lá no André Luiz, ali no Maracanã, há muito tempo isso. E chegou lá, tinha uma fila enorme, mas geralmente lá é assim, para você entrar, tem que chegar horas antes, encarar a fila se quiser, né? E ele estava afim, né? O grupo dele foram, os dois todos. Aí de repente chegou uma senhora, começou a conversar com algumas senhoras e eles, os grupos conversando, e uma senhora falou: olha, eu fiz um curso que eu recomendo a vocês, maravilhoso, de angiologia. Aí o Marco Aurélio falou: ai meu Deus do céu, vamos ver o que é que eu vou ouvir aqui agora. Aí falaram sobre o curso, e tem mais uma coisa, essa é uma novidade. Olha só, novidade, sensacionalismo. O anjo da guarda da gente só fica 15 minutos ao nosso lado por dia. Tadinho. E nesses 15 minutos, não, ouça a novidade. E nesses 15 minutos, se você der a sorte ele estar ao seu lado e você fazer um pedido, ele é obrigado a aceitar, a realizar o teu pedido. Então eu nunca consigo conexão com o meu anjo da guarda. Tá difícil aqui também. Os 15 minutos que ele está comigo, eu nunca estou com ele. Você está dormindo nesses 15 minutos. Exatamente. Sabe o que o Marco Aurélio falou? Olha só o Marco Aurélio. Minha senhora, foi bom saber disso. Eu vou botar o relógio do meu telefone, que toca toda hora, para tocar de 10 em 10 minutos, dia e noite, durante 24 horas. Eu acordo e faço o pedido. 10 minutos depois eu acordo e faço o pedido. Vai pegar hoje de guarda 1 hora, não vai? Se é 15 minutos que ele vem. Entendeu a solução? E a mulher ficou como, né? Eu não sei, não quero nem saber como ela ficou, não. Entendeu? Então, olha só a matemática. Que não fazem sentido. As pessoas têm que aprender a ouvir as coisas antes de falar, né? Como é que você escuta uma coisa dessa e engole uma coisa dessa? Não, eu até acho que alguém fala essas coisas para prender a atenção das pessoas e vender o curso. Porque o curso deve ter sido... mas Elisa, você tem que ouvir o que... Você entendeu? Você ouviu realmente o que ele falou? 15 mais minutos, do que você dá sorte, né? Você dá sorte. Como é que Deus vai perder tempo de criar um anjo para isso? Exatamente. E mais do que pensar nesse negócio dos 15 minutos, é você estudar. Se você estudar, você vai ver que não faz sentido exatamente essa informação, né? Como assim? É o que você está falando. Como assim? Como é que as coisas vão se conjugar? Como é que vai ser? Sinceramente, eu acho que não precisa nem estudar, Elisa, é só ter um pouco de senso. Você escutar realmente um negócio desse, ter um pouco de senso, né? Eu acho que você vai falar, não é possível, você está de brincadeira comigo, né? 15 minutos. É a hora que as pessoas começam a pegar o espiritismo e trançar ele com esoterismo. Exatamente. Entendeu? É o que eu ia falar. Vai pegando as coisas sérias e misturando, né? Porque precisa do sensacionalismo, precisa da atenção, tá entendendo? Quer dizer, se as outras igrejas, eu não gostei do que esse pastor falou, vou abrir também uma igreja, né? Aí tem a quadrangular, retangular, redondular, né? Tem um monte de igreja nova por aí, porque se desentenderam de algum, né? Não interpretaram diferente. O Espiritismo está tendo isso agora, mas como é finais do tempo, a gente é aquilo que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim, né, será salvo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. É isso que eu vou colocar nesse caso aqui. Né? Exclusivamente a verdade, né? Todos possuem exclusivamente a verdade. Nós também não somos donos da verdade. Mas dentro da lógica, que mais se aproxima do que nós podemos falar a verdade, né?
é a realidade, digamos assim, né? Mas aí também tem muita briga de ego, né? Há muita briga de Sim, ego, né? Eu gosto de estar certo, não concordo com você, vou abrir uma igreja e vou e vou e vou ter o, seguidores mais do é, que tem aqui, né? o Tipo ego assim, corta. aquelas É, brigas, aqueles desentendimentos. Eu vou é. abrir a minha igreja, não estou me Olha, eu dando vou bem dizer uma contigo, vou coisa abrir para a minha você. igreja. Eu O ego fui vem da onde? Do eu egoísmo? fui do É. ser humano. Eu fui a Da um humildade. centro espírita misturado, né? Hum. Aqui perto. E na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, até a quinta vez eu escutei a mesma história. O dono do centro abria falando assim: eu tinha muitos seguidores aqui, e mandei todos embora. Todos foram mandados embora, porque eles achavam que estavam mais certos do que eu, então eu mandei todos embora. Que história, né? É. Repete Aí o muito. que acontece? Você vai saber Parece mesmo outras, parece outras histórias. É, você vai saber mesmo da história. A história é a seguinte, né? Todo mundo contribuiu para comprar o terreno, só que o terreno ficou no nome dele, né? Depois que você, né? Você acaba ficando sabendo das coisas, né? Aí o que aconteceu? Ele botou todo mundo para fora, né? E ficou com a casa espírita e abriu a casa espírita. Quer dizer, ficou com um terreno imenso, porque teve gente da Globo que deu dinheiro, né? Também não sei quem deu dinheiro. As pessoas ajudaram a comprar o terreno. Ele ficou no nome dele, para ele não. A verdade foi essa mesmo, né? e o certo era Então, não botar no nome de ninguém, era de botar, ninguém. É, como O centro nome espírita e abrir da a casa. instituição É, espírita, né? é, Instituição, né, espírita, com abrir ter o nome da casa, é isso um aí. e famoso, hein? aquelas regras, qual é o nome? Você faz quando você vai abrir, tem que botar todas as regrinhas lá, né, É o estatuto. estatuto, isso tudo. Bom, vamos lá, vamos seguir o estudo. Nós só lemos 10% de um parágrafo. Vamos lá. Já deu isso tudo. É, Vamos lá. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo, aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras e umas contra as outras. Se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se pusera a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Então, é verdade. vamos aqui falar sobre dois tópicos aqui. De perseguidos que eram, fizeram os perseguidores. Eu fui fazer um curso na SUAM, muito tempo atrás, aqueles cursos que geralmente tem final de ano, né? Precisa de 4 aulas, assim, né? E sobre religião, sobre a história do cristianismo. E a moça, ela levou da BBC de Londres, um filme, que eram 4 capítulos, ela só passou 2, né? E o segundo capítulo é justamente quando a história de Constantino, né? Fundador da Igreja Católica, digamos assim, né? Ele que primeiro batizou, né? Que a religião cristã seria a partir daquele momento a religião oficial do Império, né? E depois, alguns anos depois, criou, né, a Igreja Católica, que se chama Universal, né? Apostólica, né? Romana, né? Seguindo também Roma. E esse filme da BBC, que eu anotei na época, mas eu não me lembro, eu anotei tem muito tempo isso,
mostra a aproximação de Constantino aos cristãos, porque o Constantino não pensava daquela forma: se eu não posso com o inimigo, né? Quem não pode com nós, não pode com o inimigo, unam-se a eles. E os cristãos cresceram muito. Um negócio assim de repente tinha 100 cristãos, daqui a pouco tem 1.000, daqui a pouco 10.000. E Constantino viu que havia necessidade, né, inteligente que era, ambicioso, que se ele se unisse aos cristãos, né, ele teria mais força. E naquela época, a gente viu isso na história, o Império Romano estava dividido em 4, né? Uhum. Em 4. E foi através disso, dessa união com os cristãos, Constantino teve sonho, teve um monte de detalhes que eu não vou falar aqui para não alongar, né? E o Constantino conseguiu derrubar dois outros reis, né? E o terceiro rei, que era muito forte, que nem ele, né? O Império Romano do Oriente, que fez ele, pegou a irmã dele, que era muito bonita, botou para casar com o cara e depois conseguiu derrubar o cara, né? Mas usando sempre quem? E mostra nos filmes, mostra os cristãos dando palpite, dando opinião. Para Constantino era meio cabeça dura, mas ele ouvia, né? Alguma coisa ele seguia. Quer dizer, de perseguidores, mostra no filme isso legal, eles passam a ser de perseguidos a perseguidores. É muito interessante, né? E eles, você fala que a ferro e fogo plantaram a cruz, né? E outra coisa aqui, sobre as guerras das religiões, foram sempre as mais cruéis. Quando eu entrei na doutrina, em 2002, a ONU resolveu reunir todos os líderes de religiões do mundo, tá? Em 2002. Aí saiu até no Reformador da época, o Divaldo, né, foi convidado. O Divaldo foi lá, disse que viu Gandhi, que era o organizador desse encontro e tal, no plano espiritual, né? E a ONU chegou a essa conclusão, que foram mais de 700 representantes das diversas religiões do mundo, né? E não chegaram a acordo nenhum. Cada um falou, cada um disse, cada um dizeu, né? Mas não chegaram a acordo nenhum. O Divaldo estava lá, né? Veio no Reformador, não sei de que mês do ano 2002, toda essa viagem do Divaldo, foi falar lá o que aconteceu. Quer dizer, a ONU chegou à conclusão que as guerras religiosas sempre foram as mais cruéis do planeta. A gente vê a história, né? Vamos ver lá desde Constantino, né? Depois vamos ver a mão de ferro da igreja durante a Idade Média, vamos ver aí, né, as cruzadas na Idade Média, vamos ver a Inquisição, agora mais próxima, e sempre isso aí que a gente vê. Muito mais cruéis que as guerras. Que a guerra realmente um encara o outro, fala: eu vim aqui para. Não veio em nome de Deus. Né? Então é isso aí. O que eu estou falando aqui é uma coisa realmente que a gente tem que pensar sempre nisso. Daí, a doutrina Cruzadas, nos né? Não convida. precisa muito. Hã? As cruzadas, né? É. Foi As até a guerra cruzadas na mais Idade sanguinolenta, Média. a guerra a mais religiosa mais sanguinolenta. É. A mais Na sanguínea. Idade Média, exatamente. Foi o que eu falei Em aqui. nome de As Deus. cruzadas na Idade Média. Em nome de Deus, né? Lá, né? Batizamos os canhões, etc. E hoje ainda há muita guerra em nome de Deus. Muita, ainda hoje. Não estou falando. Hoje, as Fora, não pessoas estou falando da matam em guerra nome de física, Deus. hein? Eu estou falando da guerra física, não estou falando da guerra psicológica, da guerra mental, não. Estou falando da guerra física, né? Então é isso aí. Né? Atacam os outros porque são diferentes, porque rezam outra cartilha e usam de violência com isso. Então aí que está falando aqui. Entenderam o Cristo? Essa é a pergunta. Não compreenderam. Quer dizer, de repente nós estávamos lá também, tá? De repente nós estávamos lá. Com certeza. Então, Pode ter certeza. Então, a Você falta de pensar no compreensão do filme. Cristo, até hoje, a falta de compreensão do Cristo hoje, e até hoje, não estou falando 2.000 anos atrás, não. Até hoje está causando aí isso aí. A falta de Porque, compreensão. O Cordeiro de Deus. olha bem, uma coisa que eu vou te falar, que eu estava pensando no outro dia. Não sei porque que essa ideia veio na minha cabeça. Eu estava fazendo minhas preces. Cristo, tá? As pessoas às quais ele falava, que ouviam ele, foram lá no julgamento dele
e abaixar o dedinho, polegar para baixo. Ele não os odiou. Ele foi esbofeteado, ele foi cuspiram na cara dele, bateram nele com chicote. Ele não os odiou, né? Não espraguejou. Ele carregou aquela cruz pesada. Ele foi pregado na cruz. Não, primeiro colocaram aquela coroa de espinhos. Ele foi pregado na cruz com aqueles pregos que eram um absurdo. Depois levantaram a cruz, como ele ainda não tinha morrido, ainda cravaram uma lança no peito dele. E ele não blasfemou as pessoas. Ele não xingou. Ele não odiou. Se bobear, ele até rezou por eles, né? Ele até rezou por eles. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, ele até rezou por eles. E a gente, por tudo, a gente cultiva ódio. Então, quando as pessoas fazem essas guerras, criam essas seitas, inventam essas coisas, elas não estão pensando no Cristo. Porque qual o exemplo que ele deu nessa passagem toda que eu estou te falando? Só amor. Entendeu? Só amor. E tem que ser muito amor. Ô, Elisa, 98% de tudo dentro de qualquer religião tem muito ego ali. Só tem. Não é Jesus. Ninguém. Se essas religiões todas que existem no mundo, 1% das pessoas que frequentam essas religiões todas no mundo, realmente estivessem preocupadas com a palavra de Jesus, o mundo seria um paraíso. Exatamente o que eles estão falando aqui. Cadê o Cristo? Não tem. É tudo ego, gente. Eu ouvi de um espírita que eu estimava muito, que para mim ele deveria ser um exemplo pelo tempo a mais de espiritismo que ele tinha do que eu. Eu ouvi claramente isso e eu nunca mais vou esquecer. Que o que a gente estava estudando não era para a gente praticar agora, era para o futuro. Eu ouvi e calei. E eu fiquei pensando nisso, eu acho que eu penso nisso até hoje. Eu me questiono até hoje. Porque ele, pelo tempo que essa pessoa tinha de espiritismo, ela devia ser um exemplo para mim, né? Já passou por tantos estudos, e me falou isso. Isso não é para a gente praticar agora, é para o futuro. Me deu um balde de água fria. Mas você não acha que ele está falando de uma realidade humana, que você não consegue praticar tudo que você estuda, que são os ensinamentos de Jesus? Você pode até não praticar tudo, mas você tem que entrar numa de se modificar. Sim, você pode se modificar. Agora, esforço e vontade, né? Olha só. Ele quis dizer para mim que a gente não precisa fazer nada disso agora, só no futuro. Eu acho que não precisa ser tão radical assim. Eu acho que ele estava falando a questão humana, né? Que pelo menos você, no futuro, você vai conseguir praticar. Não, mas além a gente estava falando de uma pegada espírita. A gente estava dentro do centro espírita. A gente estava no estudo. Era um dia de estudo. Tá? E a gente estava lendo sobre isso. Então ele foi bem incisivo. Estava numa pegada espírita, totalmente espírita. Entendeu? E eu sei que eu não vou me tornar a pessoa maravilhosa, a melhor cristã do mundo. Mas eu sei também que muita coisa em mim já mudou. Precisa mudar muito mais? Precisa. Mas com certeza, através do estudo, a minha cabeça já mudou muito. Meu jeito de agir, minha forma de agir, de pensar, já mudou muito. O futuro eu não sei como é que vai ser, mas eu estou preocupada hoje com o meu presente, entendeu? O futuro eu sei que eu estou cultivando alguma coisa para ele, mas eu não sei como é que vai ser. Mas uma pessoa que seria um exemplo para mim, falar uma coisa dessa, era tipo jogar um balde de água fria na minha cabeça. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Ainda às bem vezes que eu não fui eu, que eu tenho menos tempo de espiritismo que você. Foi você, não. Aí, gente, às vezes eu fico ouvindo o jornal, né, e fico ouvindo as notícias, cada ato tão escabroso, né, uma violência gratuita. Eu fico imaginando assim, gente, eu sinto muito, mas eu não consigo pedir pelo agressor. Não consigo. Seria hipocrisia da minha parte falar assim, mas você tem que orar não é só pela vítima,
pelo agressor também. Principalmente quando se trata de crianças, sabe? Pedofilia, essas coisas absurdas, né? Essa violência gratuita nas crianças, nos homossexuais. Eu vejo tanta maldade que eu não consigo pedir pelo agressor. Eu penso assim, gente, eu estou muito longe do que eu estudo, porque se eu dissesse que eu peço por ele, é hipocrisia. Estaria Sabe? mentindo, né? Oi? Estaria mentindo para você mesmo, né? Eu não Bom, cheguei mas a veja esse bem, ponto. você falou outra coisa aí interessante, né? Quando eu vejo o jornal, você vê o Jornal do Mundo, né? Então, infelizmente, é o nosso mundo que você está prestando atenção. E nós estamos aqui aprendendo o mundo que nós queremos que se realize no futuro, né? Que também nós estaremos de volta. Realmente, agora nessa fase de transição, as coisas, né? Tudo que estava oculto, vai falar no próximo capítulo do Evangelho aqui, tudo que estava oculto irá se revelar. Então, tudo isso estava aí, sempre esteve aí, tá? Então, está se revelando, tá? E não existe acaso. A gente tem que sempre pensar nisso. A vítima foi o algoz de ontem. Ah, sim, Ou a vítima isso eu aprendi e eu provocou algo, entendo. entendeu? Isso eu Então, entendo. Mas eu penso é, assim, moça, como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Né? De chegar ao ponto de uma está violência muito tão próximo. atroz. Está próximo do animal, né? Está muito próximo, infelizmente. Bom, vamos lá, vamos continuar a leitura. Beleza? Esses dias difíceis aí que eu passei, que tem passado, né? Eu fico me perguntando nas minhas orações o que teria eu feito para estar nesse jeito. Mas eu digo ao mesmo tempo assim, melhor eu não saber não, melhor deixar assim desse jeito que tá, melhor não estou Deixa consciente rolar. disso não, porque eu não sei se eu estou preparada para essa realidade não, deixa assim. Vamos lá. Deixa rolar. Deixa rolar. Bom, então uma pergunta, cabe a culpa à doutrina do Cristo? A culpa de tudo isso? Não, de certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? Não. O que, ao contrário, lhes disse foi: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos persigam. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretam falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezam estas palavras: meu reino não é deste mundo. É isso aí. É tudo que nós ainda não conseguimos fazer, né? Mas para compreender, nós estamos aqui justamente para isso, para aprender isso, porque o reino que nós queremos chegar é esse aí. Esse mundo, quer dizer, esse mundo atual. Vamos falar agora de coisas materiais. Tá? Esse mundo transformado vai ser o reino dele também. Atualmente, não pertence, porque é um mundo que ainda há muita violência, muito, né? Descrença, ainda muito egoísmo, orgulho, etc, etc. Mas o projeto é esse. O projeto é que não é que Jesus está mudando de mundo, é o mundo mudar para que ele também reine por aqui. Né? Ele não é o cordeiro, né? O pastor, né? Minha paz eu vos deixo, etc. Então, eu venci o mundo. Então é isso aí. É nós que temos que mudar, para que nós alcancemos ele. Né? Aí o mundo passa a ser também, né? Totalmente dele. Por nós. Por ele a gente já estaria assim há séculos, milênios, né? O problema é que nós somos problemáticos. Nós somos difíceis. Né? Difíceis, não é difíceis não, difíceis. De deficiente, deficitários, etc. e tudo mais. Junto com difíceis. Então é isso aí, tá? Meu reino não é deste mundo. Será? O mundo vai alcançar o reino que ele planeja. Né?
regeneração, depois mais um pouquinho, feliz. Daí para frente a gente também não sabe o que é, mas até lá chega outra. O Evangelho é uma cartilha, né, digamos assim, né? É um pouquinho além do ABC. O ABC, digamos, foi Moisés, os outros aí que chegaram, os missionários que estiveram aí. Quem mais se aproximou aqui, né, já foi falado, Sócrates e Platão, né, que mais se aproximou dessa cartilha aqui. Logicamente, no futuro, essa cartilha vai continuar vigente, mas só que terá outras mais completas para a gente seguir, né? Aí sairemos do mundo que ele tanto pretende que a gente pertença, que a gente faça parte. Mas tem que aprender, né? Quem chega lá, vem aprender. É isso aí. Vamos lá? Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Olha que coisa, Jamais. hein? Coisa bonita. Ele tem feito tudo isso, a doutrina está aí pura, sã. Ela não foi atingida. Quem utilizou mais, mal, né? Aliás, quem utilizou mal é que prejudicou, mas a doutrina está aí purinha. Né? Como no dia que foi, né, falada, né? Que ele nos primeiros falou, né? E os outros copiaram. Vamos lá? Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Que a gente está falando desde o início, né? Essa falta de não compreender, né? Mas a gente, né, estamos no aprendizado, né? Só o que a gente pode falar. Já tivemos muitas chances, né? Só que agora o negócio está apertando, hein? Está apertando muito. Né? O plano divino para o planeta não vai parar por causa da gente, não. Há um plano e vai ser realizado. Aí nós vamos, de qualquer forma, vamos ter que nos melhorar muito ainda. Muito mesmo. Então vamos fazer que nem o Jorge fala, né? Estamos aprendendo tanto para quê? Vamos mandar a gente na próxima encarnação lá para o Oriente Médio. Olha que projeto bom, hein? O Vocês Jorge querem ir? Lisboa que a gente tem que ir para o Oriente Médio com ele. Oh, Viu? Vai levar vocês, tá? Eu não vou, não. Não, eu não disse que eu quero ir. Ai. Vamos lá, então. Quer falar alguma coisa? Ela vai reencarnar como mulher. No Vai Oriente sofrer Médio? mais ainda. No Oriente Médio? De buca e tudo, né? Ai, meu Deus do céu. Item 16. Quando Jesus declara: não criais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Seu pensamento era este: não criais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos Aí, ó, separados? olha só. Os espíritos botam duas situações aí. Não terão me compreendido ou não me terão querido compreender. Os não entenderam, não compreenderam. Mas há aqueles que compreenderam, né? E aquele negócio, né? Aqui tem uma cerca? Não sei, deixa eu pular aqui para ver, né? E saiu fora, né? Então é muito interessante o que o Espírito coloca aqui. Não sei nem se tem o nome dele aqui. Não tem não, né? Não sei não. É muito interessante isso, né? Não tem nenhum, não. Tem não. Mas tá bom. Foi importantíssimo o que ele botou aqui.
Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. De lançar fogo à terra. Fala. Se a gente for pensar que há uma família, nós aqui, você tem a tua, eu a minha, o João, a dele, o Pedro, a Consuelo. Mas se a gente partir, por exemplo, que dentro do condomínio, quando a gente cria muitos laços e tal, você vai se tornando uma família, dentro do meio que a gente convive. É isso? Vai se tornando. A família, ela não é, se torna uma família espiritual, digamos assim. Mesmo com algumas antipatias, etc., mas cresce. A família cresce, né? E é aí que está a espada que ele trouxe, né? Essas divisões, que vai causar essa divisão. Por quê? Aquele que quer mudar, aquele que quer realmente praticar, tá? Vai ser incompreendido por todos os lados. Tá? Os que o compreenderem também vão querer fazer a mesma coisa, vão seguir juntos. Mas ainda está. É por isso que ele promete, vai falar aqui um pouquinho à frente, né? Eu vos enviarei o Consolador, né? Para relembrar e explicar o que tinha ficado, né, em dúvida para a gente, né? Sem compreensão para a gente. Vamos lá? Vamos. Eu tirei a mão aqui. E lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Vai comentar alguma coisa? Veja bem, essa questão quem mora na roça sabe, né? Os fazendeiros chegam a determinada época do ano, para que cresça mais rápido o capim, é interessante isso, né? Ele queima o pasto todo, aquele pasto antigo todinho, porque mais rápido nasce o novo capim, né? Às vezes nem precisa lançar muda, às vezes precisa. Quer dizer, se fosse arar, fazer as técnicas modernas, às vezes ia ficar 2, 3 meses, que às vezes a terra é muito gigante, né, muito grande, enquanto uma queimada, é o exemplo que estou colocando aqui, que naquela época devia ser bem fácil, né, bem fácil, mas bem, uma coisa bem normal, né? E essa queimada não é uma queimada de queimar árvore, nada disso, é uma queimada de pasto, né? Queimar o pasto para que nasça outro, mais forte, alguns meses depois. É o que ele está falando, quando ele fala lá atrás, né? Vim trazer o fogo, é esse fogo aí, fogo depurador, né? Quanto mais rápido queimar, mais rápido vai. As raízes que estavam ali, firmes, né? Vai brotar. A verdade, no caso, que está falando. Vamos lá? A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal. As trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, por a ter uma luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados, afinal, de um combate sem resultado que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação, até o seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Esse aqui tem, né, se restabelecer, que é legal, né? Como ele falou isso há 2000 anos atrás, que ele estabeleceu, a doutrina está lá.
Tá? Só que nós precisávamos, ele já sabia disso, né? Desse restabelecimento. Né? Ou seja, trazer de volta. Aí o que eu achei legal isso aqui, né? Eu primeiro fala dos verdadeiros interesses com relação a este mundo, que é o material, e ao outro, que é o espiritual. É o que nós estamos fazendo, aprendendo. Né? Vivemos o material, mas aprendemos o espiritual. E já começar a trabalhar aqui dessa forma. Verão que do lado estão os amigos e inimigos da tranquilidade dele. É nós mesmo, né? Dentro de nós está tudo isso. Quem são os nossos amigos? O nosso lado virtuoso, as nossas virtudes. Quem são nossos inimigos? É aquilo que a gente quer transformar em amigo. Né? Transformar o egoísmo, o altruísmo, né? O orgulho, a humildade, e aí por diante. Nós veremos que todo mundo, a humanidade toda alcançar esse patamar, todos verão. E todos vão fazer isso. Aqui no início do Evangelho, lá atrás, quando fala sobre os planetas mais adiantados que nós, né, fala que há coisas que acontecem aqui, que uma só coisa dessa, em um plano, num planeta feliz, seria uma coisa, né, extraordinária, qualquer tipo de maldade, pensamento mal. Fala lá no início. E nós vamos chegar a esse patamar no futuro também. E, aliás, no livro Nosso Lar, o Ulisses fala sobre isso também, né? E lá em Nosso Lar foi combinado todo mundo manter o pensamento elevado, para manter as vibrações lá bem altas. Não significa que lá todo mundo é elevado. O próprio André Luiz vai nos mostrar que ele ainda tem muito de nós, tinha, né? Não sei agora, né? Muito de nós com ele, né? Mostra nos livros, né? Querendo, né? Sair no sopapo com quem estava xingando o padre, no Obispo da Vida Eterna, com raiva da Zelinha que arrumou lá o italiano, né? Esqueci o nome dele, esqueci o nome dele no italiano lá. E assim por diante. Né? Mas é o André Luiz, é ele, não mentiu para a gente não. Tá? Já está mudando. Por falta de 3 minutos, eles faltam 2 parágrafos. Vamos ler rápido que a gente acaba, né? 17. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Miguel, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhe está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Uma coisinha de ordem moral, está escrito, são todas de ordem moral. Se é de ordem moral, está se falando em transformação. Tá? Não vai ter sangue realmente. É cada um por si, nessa transformação, essa mudança. Essa é a grande luta nossa. Tá? Não só dos espíritas, mas de toda a humanidade. Tá? A nossa grande luta hoje é moral. Essa questão aí é que leva à violência. Essa mudança moral, quando acontecer, vai dar uma sanada mesmo. Uma sanada legal. 18. Vamos lá, Lívia. 18. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrente de um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar,
atacando os maus humores do doente. Só uma coisinha, né? O mal viria dos homens. O elo fraco da corrente. Então é isso aí. Acabamos nesse capítulo 23, né? A esfera moral. E já vamos entrar no 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É um capítulo muito bonito também. Né? Tem muito a ver com a gente. Né? A luz, né? Não ponhais a candeia, que é a luz, né? Debaixo do alqueire. Escondida debaixo de uma mesa, debaixo do cesto, né? Escondida no cesto. É um modo de dizer da época, né? Então, acho que o alqueire era um cesto, se não me engano. Então, é isso aí. Tem muito a ver com o que nós estamos fazendo isso aí, aqui agora, próximo capítulo. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu não. Consuelo? Eu não. Propagandas, né? Quarta-feira, Livro dos Espíritos. E sexta-feira, dessa vez, é Paulo Estevam, né? Cadê todo mundo? Oi. Não, ouvi. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Né? Eu falei, é Paulo Estevam, né? Você demorou um pouco a responder, a Consuelo não respondeu. Não, é Paulo Estevam. Eu não sei, eu não lembro, mas eu acho que é. Eu acho que é Paulo assim. Estevam, semana passada foi no Mundo Maior. Eu que li. Então é isso aí. Alguém quer fazer a peça de encerramento? Você. De novo? Desliga a gravação. Aguento, Desliga a gravação. Ah, eles não